Vindos ao Centro Espírita Amor e Caridade, essa casa abençoada, que nos proporciona inúmeras oportunidades de aprendizado, de crescimento e também de ajuda ao próximo. Nós agradecemos a presença de todos aqui nessa noite. Agradecemos também a todos aqueles que nos ouvem, nos assistem pela rádio e TV SEAC e também pela FM 87. Nós vamos fazer uma prece de abertura e na sequência nós daremos início à palestra da noite. Mestre Jesus, mais uma vez agradecemos a oportunidade de nos reunirmos em seu nome, buscando compreender um pouco mais os seus ensinamentos, a lei de Deus, que nós possamos absorver as boas energias neste momento, com a ajuda dos nossos mentores, de forma a nos sentirmos mais equilibrados, mais felizes, que os bons espíritos, mentores deste trabalho, possam intuir o palestrante nesta noite. E assim, Jesus, em seu nome, com a sua proteção, a sua paz, nós iniciamos a nossa reunião dessa noite. Que assim seja. Hoje nós temos a alegria de contar com a presença do professor Sérgio Thyssen, que vai nos falar sobre o tema o problema do ser, do destino e da dor. O professor Thyssen é médico e foi professor de medicina em faculdades do Rio de Janeiro. É também bacharel em física, com especialidade em física do estado sólido, magnetismo e supercondutividade. Ele é um estudioso da fronteira entre a medicina e a espiritualidade. Vamos dedicar a ele a nossa máxima atenção e eu passo a palavra para o professor Thyssen. Acho que agora sim. Tudo bem, gente? Boa noite de novo. Eu gostaria de dizer para vocês que eu estou feliz de poder conhecer a instituição e conhecer mesmo que de longe vocês todos. Muito feliz mesmo. Que nós hoje possamos falar a respeito de uma obra, de um livro espírita, claro, que tem esse título, que é um livro de Leon Denis, e que por sua vez deve ter sido examinado por muitos de vocês. Não é? Alguma vez mesmo folheado, lido ou detidamente estudado. Nós todos somos espíritas, não é? Temos uma vasta literatura para nós lendo, estudando, nos dedicando. E os meus amigos da instituição escolheram este tema e meio um punhado de outros que também, quem sabe um dia voltaremos para examinar de perto. Eu às vezes brinco dizendo, quase que seriamente, que no mais tardar, meia-noite, nós terminamos tudo. Não é? Os dirigentes em geral não gostam muito quando eu digo isso, porque há toda uma estratégia, uma programação, e claro, nós vamos nos adaptando. Mas quando eu brinco assim, é no sentido de que, às vezes, o tema, ele seria até para um seminário, de uma parte de um fim de semana, não é? E esse seria o caso. Vocês vão ver, eu vou colocar assim, de uma maneira objetiva alguns elementos sobre Leon Denis, porque nem todos o conheceram, estiveram examinando os seus livros, e depois vamos entrar no livro propriamente dito, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é um dos livros extraordinários dele, né? Existem outros. E aí, quando nós listarmos os outros também, fica como uma espécie de um convite para vocês, espíritas, irem ao longo do tempo, não é? Procurando conhecer a obra, não é? deste
espírito extraordinário, que nós vamos ver esteve junto de Kardec muito antes do que aconteceu em meados do século XIX, quando, com uma França devidamente preparada para o advento da doutrina espírita, do Consolador prometido, nós vamos encontrar Leon Denis, contemporâneo de Kardec, junto de outros espíritas franceses que estiveram desdobrando, propriamente dita, a obra de Allan Kardec. Vocês vão lembrar de Camille Flammarion, por exemplo, astrônomo francês, o mais importante astrônomo da Europa daquele século, e que depois se torna espírita e vem a estar junto de Allan Kardec. Do mesmo modo, vocês vão lembrar de Gabriel Delany, que veio desenvolver as questões da mediunidade, da ciência espírita, enquanto que Leon Denis veio trabalhar como colaborador inestimável do projeto do Consolador prometido para a humanidade, trabalhando aspectos filosóficos e morais. Então, é um autor extraordinário e esta é uma das suas obras. Então, vamos caminhar um pouquinho, 00:30, no máximo, reticências, não é? Tem um negócio de passe, que também tem o seu horário, não é isso? Nós podemos receber o passe e voltamos, não é? Alterando um pouco, não é? A programação. Então, vamos lá, vamos ver como é que nós vamos olhar essas coisas de perto. Assim, em geral, eu vou falando, eu gosto que as pessoas interrompam para fazerem perguntas, mas acho que em 1 hora talvez seja melhor nós seguirmos e deixarmos uma outra possibilidade para mais adiante nesse sentido. Então, está ali uma capa do livro, de tal maneira que está no primeiro slide. Posso brincar? São 104. E esse é o slide título. Portanto, então, aqui é a capa mais recente. Sempre foi editado pela Federação Espírita Brasileira, e essa é a capa da última edição. Então, um pouquinho sobre Leon Denis, a ideia de que ele nasceu numa verdadeira cidadezinha, uma aldeia chamada Fougue, na França, há mais ou menos 187 anos. De tal maneira, e se comemora o nascimento dele no 1º de janeiro de cada ano, é uma efeméride espírita por causa do nascimento de Leon Denis. Algumas questõezinhas simples, não é? Bem humanas. Concluiu aos 12 anos o curso primário, a partir do que se tornou autodidata. Isso não é para qualquer um. Não é verdade? De tal maneira, foi profissionalmente representante comercial, vejam, pelo que viajava constantemente, sobretudo pela França. Aos 18, ele leu o Livro dos Espíritos. E aí a vida dele muda completamente, não é? Assumindo os postulados espíritas que todos vocês conhecem, pelo menos os principais. E aquilo tocou a alma dele profundamente. Mais adiante, vejam lá, 1884. Allan Kardec desencarnou em 31 de março de 1869. Portanto, ele foi muito mais adiante. Começa a palestrar objetivando uma maior difusão das ideias espíritas. Março de 1927, portanto, há menos de 100 anos, conclui o manuscrito que se tornou muito lindo e famoso, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, e ele já tinha, então, 81 anos de idade, e ele desencarna logo depois. Foi presidente de honra da União Espírita Francesa, que existe até hoje, membro honorário da Federação Espírita Internacional, que não existe mais, existe uma outra análoga,
mas esta não existe mais. Presidente do Congresso Espiritista Internacional de 1925, e logo depois, poucos anos, ele acaba desencarnando. Eu tenho uma imagem pouco conhecida dele, Leon Denis, um senhor de idade, na frente do lugar onde o Congresso de 1925 aconteceu. E vocês vão ver uma imagem que não dá para esquecer, por um aspecto fisionômico de Leon Denis, que vocês vão ver em seguida. Então, lembrando, ele dirigiu por muitos anos um grupo experimental de espiritismo na cidade de Tours, que existe, claro, até hoje na França. Foi um dos melhores oradores e propagandista da doutrina em França, na Europa, portanto, codificada por Allan Kardec, de quem foi digno seguidor. Desencarna, então, no 12 de março de 1927. Curiosamente, o ano que meu pai nasceu, Francisco Thyssen. Talvez vocês tenham ouvido falar, Francisco Thyssen foi presidente da FEB, de 1975 a 1990, 6 de agosto. E ele foi um dirigente que dedicou a vida inteira à doutrina espírita e ao movimento espírita federativo, né? Tanto é que se dedicou muito à própria FEB, muito ligado ao livro espírita, muito ligado ao Parque Gráfico da FEB, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. E ele, então, desencarnou já há bastante tempo e está trabalhando como nunca do outro lado, na companhia de muitos espíritas, que estão, claro, funcionando lá do outro lado. Então, vejam um panorama da contribuição de Leon Denis, e aí eu até poderia ressaltar alguns desses títulos, mas fica a critério de vocês. Aliás, se depois vocês quiserem esse material, esse PowerPoint, fica à disposição de vocês, para vocês olharem alguma coisa numa segunda visão. Então, o livro Cristianismo e Espiritismo é uma obra-prima. Depois da vida, Espíritos e Médiuns, este é pouco conhecido. Joana d'Arc Médium já é um livro fabuloso também e muito conhecido e lido por todo mundo. O Porquê da Vida, no Invisível, também uma obra monumental. Provas Experimentais da Sobrevivência, O Grande Enigma é outro título conhecido, e o nosso de hoje, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Quando foi publicado? 1908. Todo mundo aqui já era nascido. Talvez não. Não, né? Muito bem. Socialismo e Espiritismo é outra obra linda. Então, alguma coisa ainda sobre ele, consolidador do Espiritismo e não somente um substituto e continuador de Kardec. Vocês lembram de uma ideia que foi durante muitos anos ventilada no movimento espírita? A ideia de que se alguma coisa acontecesse com Allan Kardec, durante todo o seu período de reencarnado na Terra, trabalhando, não é, para que o Consolador prometido fosse instalado definitivamente no mundo, se algo, vamos dizer, saísse da programação, não é, trazendo alguma dificuldade para Allan Kardec, o substituto natural seria Leon Denis. Por isso que eu coloco aqui, ele não seria um substituto eventual. Essa é uma ideia interessante, porque ele teria todas as condições para isso, e eu vou lembrar um fato histórico em seguida, que tem a ver com esse particular. Mas ele é um consolidador. Se vocês lerem o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, Francisco Cândido Xavier, há um determinado momento em que Humberto de Campos comenta que a base quem trouxe foi Kardec. Flammarion trataria da pluralidade dos mundos habitados. Era o espírito preparado
missionário e o mais competente para isso, até porque era um astrônomo maravilhoso. Leon Denis viria a desdobrar o trabalho da filosofia espírita em aspectos morais, e Gabriel Delany trabalharia, sobretudo, a questão da ciência espírita, que nós atrelamos à ideia da mediunidade. Tudo que diga respeito à ciência espírita, antes de tudo, tem a ver com essa questão fundamental da vida humana. E não é algo que é só para os espíritas trabalharem, estudarem, compreenderem, se dedicarem. É uma coisa universal, histórica, conhecida, aliás, muito antes da doutrina espírita, porque de caráter universal, ligando o mundo espiritual ao nosso mundo físico, desencarnados com encarnados. Fez estudos doutrinários, pesquisas mediúnicas, impulsionou o movimento espírita na França e no mundo, até hoje, aliás, e especialmente aprofundou em suas obras o aspecto moral, filosófico-moral do Espiritismo. Então, está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. De novo, ressaltando com a imagenzinha dele, ele nascendo em 1846 e desencarnando em 1927, depois da morte, Joana d'Arc médium, no invisível, o além e a sobrevivência do ser, o grande enigma e o nosso de hoje, o problema do ser, do destino e da dor. Todos eles editados, depois de traduzidos dos originais franceses para a língua portuguesa, pelos dirigentes da FEB durante muitos anos, e são os livros que a Federação Espírita Brasileira vem divulgando de todo um conjunto da obra dele. Vocês lembram que eu comentei uma questão histórica? Vocês ouviram falar de Ian Hus? Ian Hus. Não? É o quê? Não, eu falei, ela tem acompanhado todos os momentos de estudo, então ela está assim, não é? Com as coisas na ponta da língua, né? Como se dizia. E Ian Hus, quem é? Vale uma caixa de bombons. Bombons suíços ou belgas. Caixa de tamanho médio. Ian Hus, ele viveu há meio milênio atrás, aproximadamente. É a única reencarnação de Allan Kardec que se pode ter absoluta certeza. Da parte de quem quer que vocês consultem e da minha parte também. Então, Ian Hus viveu na época, no que seria hoje a República Tcheca. País lindo, capital Praga. E havia um senhor chamado John Wycliffe, que era protestante e que dizia coisas verdadeiras sobre o que era a Igreja Católica da época. Daí surgiu o protestantismo. Então, o John Wycliffe, ele era uma liderança. Quem era discípulo de John Wycliffe? Ian Hus. O nosso Allan Kardec. Então, o que aconteceu tantos séculos depois? Os papéis se inverteram. Primeiro vem Allan Kardec, Ian Hus, e depois vem Leon Denis. Leon Denis é John Wycliffe. Portanto, são espíritos muito afins, com os mesmos objetivos em relação ao desenvolvimento da humanidade, no sentido da libertação de certos conceitos, vivências que dificultaram a marcha do progresso neste mundo. Então, é uma observação que vale a pena, ou seja, não é tanto faz, tudo é programação espiritual. Quem vem antes, quem vem depois. São espíritos da mesma grandeza espiritual, trabalhando pela humanidade em nome do Senhor Jesus.
Quando o livro começa, lembram do nome? O problema do ser, do destino e da dor. Antes de começar, estamos no slide número 9, de 83, não é? Já resumi um pouco. A ideia é de que mundo que é este? Nós temos que lembrar que nós estamos renascendo inúmeras vezes no planeta Terra. Nós hoje, no mundo físico, somos 8 bilhões e 100 milhões de humanos reencarnados, distribuídos no Oriente, no Ocidente, hemisfério Norte, hemisfério Sul, latitudes e longitudes. Por outro lado, quando nós pensamos assim, vale a pena nós nos lembrarmos que do outro lado da vida existem hoje 14 bilhões de humanos, totalizando 22 bilhões. Alguém poderia perguntar, de onde você tirou essa informação? Vocês já ouviram falar de Emmanuel? Procurem o livro Roteiro, lembrando que Emmanuel escreveu vários livros de instrução e vários romances, não é verdade? Todos eles pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Se vocês vão no livro Roteiro, vocês vão encontrar um capítulo que se chama O Grande Educandário. A grande escola. Quem é a escola? O planeta Terra. E aí Emmanuel diz no primeiro parágrafo, somos 22 bilhões de humanos. Essa é a única estatística confiável que nós temos. Mas a ideia é de que, além de sermos alunos deste educandário, todos nós, 22 bilhões, nós, trabalhando na seara mediúnica, envolvendo medicina, mundo espiritual, as origens das enfermidades humanas, lembrando que, em geral, é tão comum que as pessoas adoeçam, de doenças antigas, de doenças novas, de doenças congênitas, de doenças adquiridas, de doenças agudas, de doenças crônicas, algumas até, muitas vezes, evoluindo para a desencarnação do paciente. Não é verdade? O que acontece? É uma tendência nossa, porque independente da escola da Terra, aqui, lidando com benfeitores do outro lado, que nos dão assistência para essas atividades voltadas a buscarmos para cada paciente as origens dos seus problemas sérios de saúde, estes espíritos sempre nos disseram, a Terra é um grande hospital de almas. É escola, naturalmente que sim, mas é também um grande hospital. Vocês não fazem ideia do número de colônias que existem no entorno do planeta nos moldes de nosso lar. É 1 em milhões. Todas elas têm hospitais. Em todos os lugares das esferas próximas da crosta planetária, existem postos de auxílio para o acolhimento de desencarnados, às vezes até encarnados, doentes, no desdobramento do sono, são levados, quando há merecimento e condições técnicas, e permanecem durante a noite, internados nestes núcleos de ajuda para a melhora clínica, além dos recursos da medicina, da enfermagem e de todos os outros profissionais de saúde que são chamados a ajudar os doentes nas atividades médicas públicas e privadas do Brasil e do mundo inteiro. Então, a ideia qual é? A ideia de nós nos lembrarmos que isto aqui não é um exemplo de mundo. Pelo contrário, não é uma referência, porque é uma escola muito básica, primária, mas além disso, um grande hospital. É muito difícil alguém viver uma vida de muitas décadas sem ter adoecido várias vezes, por questões mais superficiais, mas muitas vezes por questões e com diagnósticos de aspectos muito importantes e que comprometem a própria reencarnação
de qualquer um, e às vezes a família adoece ao mesmo tempo. Nós temos milhares de diagnósticos em medicina. Nós temos centenas de condições envolvendo a saúde mental, como nós nunca tivemos. Nós nunca tivemos tantos enfermos como temos no mundo hoje. De tal maneira que uma grande parte da humanidade adoece com frequência. E é uma questão de um mundo à parte por causa disso. Se nós nos lembramos dos outros planetas do Sistema Solar, nós não temos uma humanidade sequer parecida com a da Terra. Não é porque ninguém identifica cidades na superfície dos outros planetas do sistema nosso, ou a identificação de seres vivos de grandes dimensões, que não existam humanidades. Humanidades existem em todos os lugares. Nós é que não temos aparelhagem ainda para a identificação disso tudo. Como não temos quase, temos um pouquinho. Nós somos encarnados, nós nos vemos, estamos pensando sobre um livro, mas existem inúmeros espíritos aqui conosco, como na vizinhança, como numa cidade outra qualquer, e esses espíritos não são percebidos, a não ser por médiuns de vidência, ou se você usar transcomunicação instrumental, que pode ser um tema para amanhã ou depois. 2040, 2045, não é? E aí, de novo, vai passar da meia-noite, porque tem muito material hoje em dia nesse campo. Mas então, querem ver outra coisa? O planeta Terra no Sistema Solar. Qual é a nossa estrela? O Sol. Os Cristos divinos ligados a esse sistema vivem no Sol. Jesus não vive na Terra. Esteve entre nós nos momentos mais decisivos da nossa história. Mas todos os mundos têm seus Cristos. Existe o Cristo do Sistema Solar. Existe o Cristo da Via Láctea. Vocês imaginem essa hierarquia em termos das condições desses espíritos. A Via Láctea tem 200 bilhões de estrelas, 1 trilhão de planetas. A galáxia vizinha vale bombom. Ainda bem que eu não falei detalhes, né? Mas até já tinha dito, mas é Andrômeda. Ele disse corretamente. Andrômeda tem 1 trilhão de estrelas, 5 trilhões de planetas. Então, a Terra, comparando com tudo isto, ela é um planeta vivendo a sua época, o seu projeto evolucionário, conosco, que somos os que necessitamos de reencarnarmos aqui sucessivas vezes para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Então, quando Leon Denis trabalha nesse livro, ele se detém na nossa realidade. Querem ver mais um aspecto da astronomia, da cosmologia, que é a ciência que estuda a origem do universo? Para vocês terem uma ideia, se eu juntar todas as galáxias que já foram devidamente detectadas, nomeadas, estudadas, nós temos conglomerados de galáxias, muralhas de galáxias. Se nós tínhamos o telescópio Hubble perscrutando a vida do universo, esse outro que chegou agora, que é o James Webb, ele é muito mais potente. É o maior prodígio tecnológico que o mundo já fez. Então, se eu reúno isso tudo, eu tenho 3,5% do universo. O que nós queremos dizer? Que todo o restante, 96,5% de todo o universo, nós não sabemos nada a respeito. Nós chamamos isso de matéria escura e energia escura. Por quê? Porque não é detectável nada
que seja desse grande conjunto do grande universo. Ou seja, isso nos dá uma ideia das nossas limitações ainda e de quanto tempo nós vamos precisar para conhecer, vamos dizer, um pouco melhor a vida universal. Sabem o que se chama universo observável? Estamos em Bauru, olhamos para o céu à noite, vamos dizer, com todas as luzes da cidade apagadas. Olhando para o céu, seja no Rio de Janeiro, seja em Bauru, você vai contar 70 septilhões de estrelas. E isso é uma parte do universo divino, claro. Então é bom nós nos referirmos a esses aspectos, porque aí nós vamos nos situando melhor e valorizando a oportunidade atual com o conhecimento espírita, incluindo os livros de Leon Denis, para que nós tenhamos uma ideia melhor da realidade, realidade universal, realidade terrena, planetária, da nossa grande família, a humanidade terrestre, e de nós mesmos. Porque tudo isto também é autoconhecimento. Conhecer a casa planetária, conhecer o grande todo, nos ajuda no sentido de nós trabalharmos o tempo, as nossas condições para buscarmos o adiantamento espiritual de cada um de nós. O mundo maior, a espiritualidade maravilhosa, nos ajuda em tudo, sempre o fez, mas existe algo que pertence a cada um, que mesmo os grandes espíritos jamais farão no nosso lugar. Não é verdade? Então é um convite que se pode depreender quando você estuda as condições da Terra e as condições do universo em si, não é? Então é o progresso do entendimento humano da realidade, isso tudo é útil para nós. Então, a evolução, quando ele trabalha no início do livro o problema do ser, lembra? Depois do destino, depois da dor, começa pelo do ser. Qual é o ser que importa? Mais é o ser humano. Lembram de Emmanuel, no livro Roteiro, o grande educandário? Somos 22 bilhões de seres humanos. A vida de todas as pessoas importam igualmente. Os que já evoluíram mais, os que estão meio que na metade dessa caminhada quanto ao planeta Terra, nos referenciais daqui, e os que estão na retaguarda, que mais dia, menos dia, saberão avançar. Então, ele escreve a evolução do pensamento. Qual é uma característica do ser humano quando ele alcança a condição de ser humano? Vamos dizer, lembrando de toda a ideia da evolução dos seres vivos na Terra, podendo incluir até, como vocês veem no Livro dos Espíritos, o ser evolui do átomo ao arcanjo. Isso é tema para um seminário. O que a espiritualidade quer dizer com isto? O que tem o átomo dos elementos que não têm vida, como, por exemplo, os cristais, as pedras? Como é que tudo isto evolui até chegar à condição dos vegetais, dos animais, até os macacoides, os símios, que são, na Terra, os mais próximos da condição humana? O que caracteriza quando algum filho de Deus alcança a condição humana? Memória, consciência de si mesmo e pensamento contínuo. Animais como os símios, os golfinhos, o elefante, eles não pensam ininterruptamente. Nós, mesmo dormindo, nós estamos pensando. O corpo físico, não. O cérebro está em condições diferentes de repouso. Mas a nossa alma está onde ela quiser. Allan Kardec não disse isso para nós? Que a alma está aonde o pensamento nosso está. Então, a ideia de que a compreensão do universo se desenvolve com os progressos do espírito humano.
Então, na retaguarda evolutiva de outrora, nós não tínhamos noção de nada. A ciência avançou, nos levou até aqui, e hoje nós temos uma ideia melhor de quem somos, até por causa do Espiritismo, quem somos, não no sentido ser humano biológico, mas seres, espíritos, almas humanas, filhos, filhas de Deus. E essa é uma noção fundamental, porque a partir dessa consciência, dessa memória, desse pensamento contínuo é que nós vamos podendo nos adiantar na escala evolutiva. Com que objetivo? O reino de Deus, a felicidade em parâmetros de vida eterna. Não é a felicidade deste mundo, não é? Em que muitas pessoas usufruem de certas vantagens ou experiências do mundo material. E às vezes com isto se distanciam do verdadeiro objetivo da existência. Vejam a falta que o Espiritismo faz para o nosso mundo. Vocês imaginem a envergadura do projeto do Consolador prometido. O esforço de Jesus, como o Espírito de verdade, para estar junto de Allan Kardec, monitorando tudo o que Kardec fazia e que os espíritos da codificação faziam com o codificador. Por quê? Porque não podia não dar certo. Tudo foi devida e impecavelmente preparado. Até a França ser devidamente ajustada para o nascimento de Ian Rus, voltando como Allan Kardec. Em que sentido? Joana d'Arc. Ela veio para preparar a França. Qual era a primeira época, o primeiro nível dessa preparação? Libertar a França do jugo da Inglaterra. A França era dominada pelos ingleses. E ela nasce, não vou contar a história pregressa dela hoje, só se for depois. Eu já estou aqui quase 1h, não repare, não é? Então, a ideia qual é? Ela, na verdade, é um espírito missionário que viveu questões numa última existência sua, delicadas, e volta como missionária do Cristo para libertar a França. E ela, com a sua espada, olha um dos livros de Leon Denis, Joana d'Arc Médium. Por quê? Como médium extraordinária, ela vem sendo conduzida pelos grandes espíritos, no sentido, olha, vai por aqui, vai por ali, faça isto, faça aquilo outro, e você vai vencer. E ela vence. A espada de Joana nunca viu uma gota de sangue do exército contrário. Por isso que vale a pena também a leitura da obra Joana d'Arc Médium. Pois bem, quem veio depois? Vieram os enciclopedistas, vieram Diderot, d'Alembert, Jean-Jacques Rousseau e outros, trazendo a síntese do conhecimento como enciclopedistas, num projeto da espiritualidade maior, que nós chamaríamos, historicamente, do iluminismo francês. E as coisas começam a mudar. A psicosfera da França começa a ser preparada para o advento da doutrina dos espíritos. E a última etapa preparatória era porque Allan Kardec não poderia nascer em uma França não republicana. E vocês lembram da história da nobreza dos reis de França, desde muito antes, desde Francisco I, na época do descobrimento do Brasil, Dom Manuel I, rei de Portugal, Francisco I, rei de França. Então, a ideia qual era? Tinha que haver um movimento, e acontece a Revolução Francesa, que teve aspectos extraordinários, mas teve outros que foram
lamentáveis, envolvendo a guilhotina, envolvendo o derramamento de sangue, envolvendo a morte de milhares e milhares de franceses que se opunham ao que havia em relação ao reinado da época. Mas eles conseguem a França apropriada para o nascimento de Kardec. Então, a França viveu várias etapas até que as coisas pudessem acontecer. Então, ele vai trabalhar o átomo, vai trabalhar as dimensões, vai trabalhar o universo. Posso contar um detalhezinho? Quando nós vemos no livro de Leon Denis sobre o átomo, ele era praticamente contemporâneo de Kardec. E na metade do século XIX para o início do século XX, mas ainda no XIX, nós tínhamos a atomística de Dalton. Todo mundo estudou na escola, não é? Tem o tio Kardec, mas tem o tio Dalton. Tem a tia Joana. Então, Dalton dizia, não é? Afirmava que o átomo era a estrutura mínima da matéria. E ele não estava correto. Mas Dalton era uma pessoa altamente preparada, mas ele não conseguia enxergar o que vinha depois da própria realidade do mundo material. E aí, então, quando acontece a maior revolução científica da humanidade, quando em 14 de dezembro de 1900 havia um problema na física, os físicos do mundo inteiro se debruçavam para resolver o problema da catástrofe do ultravioleta. Não temam. Era uma questão particular de laboratório. Uma lei teórica fazia uma previsão, mas o resultado da prática no laboratório era completamente diferente. E isso é que se chamava a catástrofe do ultravioleta, quando se tentava estudar as estrelas lá longe, mas com um modelo num laboratório da Terra. Enfim, o que acontece? Nessa altura, nós vamos encontrar Max Planck, um físico extraordinário. Ele pensa, intui e resolve o problema da catástrofe, dizendo que a energia que emana da estrela, que emana do corpo negro da catástrofe do ultravioleta, não é contínua, ela é em fótons. É a natureza corpuscular da luz. A luz, os raios, as emissões ou emanações eletromagnéticas, quaisquer, desde o forno de micro-ondas até os raios cósmicos, tudo isso tem caráter ondulatório e caráter corpuscular. Natureza dual. Naquela época não havia elementos para estudar isso. Então, o átomo de Dalton era indivisível. Em 1900, surge a mecânica quântica. Logo depois, a teoria da relatividade de Einstein. O mundo muda completamente. De tal maneira que hoje, ontem comentei isso com nossas irmãs numa atividade de estudo. Se eu perguntar para o meu filho caçula, ele tem 11, quase 12. Filho, de que a matéria é composta? E aí, sabe o que ele diz? 11 anos. Pai, você não sabe isso, pai? Quarks e leptons. Aí eu ainda brinco, você esqueceu os gluons. Então, quanto mais o tempo passa, nós vamos buscando conhecer, vamos dizer, o mundo verdadeiramente microscópico, subatômico. Naquela época, parava no átomo. E Leon Denis trabalha esse assunto no primeiro capítulo, só para recordar e fazer aí umas analogias. A ideia das dimensões, querem ver o progresso da ciência? O mundo material visível é um mundo de 4 dimensões. 3 delas espaciais, X, Y e Z. Lembram? E o tempo. Então, nós vivemos num universo quadridimensional. Mas sabe, hoje,
Com o avanço da física, da astrofísica, da cosmologia, nós temos 11 dimensões. Não fazemos a menor ideia, uma quinta dimensão se pensa a respeito. Mais uma, mas depois da sexta em diante, ninguém tem ideia do que é isso. Mas o mundo conhecido só pode ter a estrutura que tem se houver 11 dimensões. Preparemo-nos. O que o mundo espiritual tem a ver com isso? No sentido que a ciência não reconhece, na maior parte dela, a existência da vida após a morte. Mas hoje nós trabalhamos, vamos dizer, estudos sobre a ciência da vida após a morte, em medicina. Progresso gradativo, imortalidade da alma, lei de causa e efeito. E o que é curioso, nós vamos chegando aos postulados espíritas, pelos caminhos da ciência. Querem ver outra ideia? Religiosidade e espiritualidade em medicina. Se você entrar no mais importante site de procura de pesquisas científicas em medicina do planeta Terra, tem a ver com o NIH, National Institute of Health, Instituto Nacional de Saúde nos Estados Unidos. É nos Estados Unidos, mas engloba o planeta inteiro. Se eu puser a palavra spirituality, eu tenho 27.000 artigos para estudar. Se eu puser a palavra prayer, oração, eu tenho 75.000 artigos. Em medicina. Não estamos falando de crenças, credos, religiões propriamente. Religiosidade barra espiritualidade em medicina. O que é isso? Progresso. Se eu disser para vocês, vou comentar porque talvez seja uma sementinha despretensiosa. Nós trabalhamos na área da mediunidade há bastante tempo. Por ter sido filho de pais espíritas, fui conhecendo com mais facilidade, não é? Os postulados, etc. E sempre me interessei pela área da mediunidade. Quando fui fazendo medicina, o interesse cresceu, e desde então nós trabalhamos nessa fronteira, medicina, espiritualidade, há um estudo, magnetismo, mediunidade e medicina, que é o que eu chamo de 3 M's, magnetismo, mediunidade e medicina. Esse é tema para um pequeno estudo de 3h30, amanhã ou depois, de tal maneira que tudo isto se aplica à medicina. Como nós tivemos um aumento significativo nos últimos 20 anos de pacientes com transtornos mentais, apesar de cardiologista, clínico geral, o que eu mais trabalho hoje é na área da psiquiatria, por causa da demanda. Depressão moderada ou grave com ideação suicida, ansiedade generalizada, esquizofrenia, pânico, dependência química, TEA, transtorno do espectro do autismo, TDAH, e é um conjunto, e é um número muito expressivo de pacientes adoecendo sempre, com uma piora acentuada depois da pandemia. Só para vocês terem uma ideia numérica, antes da pandemia 2019, um caso de suicídio a cada 40 segundos. 2023, pós-pandemia, um caso de suicídio hoje a cada 30 segundos. Isso é um aumento de 25%. Pré-pandemia, 750 mil casos por ano. No ano anterior, já foram 1 milhão. Esse ano, provavelmente, 1,050 mil. O que isso denota? As nossas necessidades evolutivas, o nosso entendimento do porquê da vida, quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, qual é o nosso destino, o problema do ser, do destino e da dor. Por que a vida é assim na Terra?
Na verdade, o autoconhecimento vai muito além de nós termos uma ideia razoável de quem somos. Tudo isso precisa ser aprofundado, tudo isso precisa ser melhor trabalhado. E uma outra lembrança para nós, como motivação para o futuro, é a ideia de como é o mundo espiritual da Terra. Nem os espíritas Que isso? Os relógios aqui andam mais rápido, é isso? É mais ou menos isso? Tem um magnetismo especial aqui? Não é uma supercondutividade, tudo se acelera? A velocidade da luz aqui é taquiônica. O que é taquiônico? Acima dos 300 mil quilômetros por segundo. Eu acho que o amor e caridade é diferente. Eu vou começar a estudar isso aqui. Mas voltando para o relógio, o que eu estava falando? Já me esqueci. Qual era o tema? Espiritismo, claro. A ideia das dimensões eu já comentei. O que eu comentei por último? Isso, ainda me ajudou, me salvou. Como é seu nome? Patrícia. Muito obrigado, Patrícia. Reparem, o que nós conhecemos? O livro Céu e o Inferno, a revista espírita, 12 volumes, narrativas extraordinárias dos espíritos desencarnados através dos médiuns da codificação. E Allan Kardec foi quem trabalhou desde o volume número 1 até o volume número 12, que é de 1868. E ele desencarna no ano seguinte, não houve o volume número 13, porque ele partiu, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Acontece que quando você trabalha na área mediúnica com médiuns bem capacitados, você vai conhecendo melhor a realidade e vai entendendo o outro lado da vida. Que hoje, supostamente, teríamos 14 bi. Quando nós estamos encarnados, nós estamos todos na superfície, na crosta. Por quê? Campo gravitacional da Terra. Tem corpo físico, 70, 80 quilos, 55, isso é atraído, a massa do corpo é atraída para baixo. Por isso estamos todos no chão, caminhando. Quando nós levantamos voo, tudo bem, vamos de avião, mas o avião tem que descer. Não é verdade? Mineradores de minas subterrâneas de carvão, eles descem, ficam 15 dias a 1000 metros, mas depois eles têm que subir. Então, os encarnados vivemos na superfície. Os desencarnados vivem em diversos lugares. Por quê? Nós somos uma humanidade muito heterogênea. Mas quando tomamos um novo corpo físico, uma nova vestimenta carnal, nós estamos todos no chão. Quando adormecemos, desdobramos fisiologicamente, cada um vai para o lugar que lhe diga respeito. Então, o que a espiritualidade tem nos mostrado em literatura e em experiências vívidas na seara mediúnica? Que nós temos, André Luiz, quando desencarnou no pós-operatório de uma cirurgia abdominal, para onde que ele vai? Vocês, quando desencarnarem, gostariam de ir para onde ele foi? Pelo contrário, aqui de jeito nenhum. Mas ele era doutor, tinha família e mesmo assim desceu. Que lugar é aquele? Umbral inferior. Vamos nos habituando a adjetivarmos a palavra umbral. Por quê? Ele não fica 6, 7 anos lá embaixo? Quando ele lembra da mãe, quando ele faz uma prece, tudo muda. E aí vem buscá-lo, porque ele adquiriu uma condição que logo após a desencarnação ele não tinha. Para onde ele vai? Hospital. Não por causa do câncer de intestino
que fez ele operar e acabou desencarnando no pós-operatório imediato. Mas ele era um espírito enfermo. Tanto é que ele é tratado no hospital pela imposição de mãos por Aniceto e por outros que eram os instrutores médicos da colônia. Lembram disso? Lá é um umbral inferior e superlotação, mas sempre tem lugar para todo mundo. Vou brincar, todo cuidado é pouco. A ideia que ele vai para nosso lar, uma colônia das milhares, talvez milhões de colônias. Nós ficamos muito fixados na ideia de nosso lar, mas nós temos que abrir os horizontes do nosso entendimento, de tal maneira que ao redor de todos os países do mundo, dos 5 continentes habitados, nós temos inumeráveis colônias, mais ou menos próximas da crosta, dependendo de quem habita e quem governa em cada uma delas. Por que a diversidade? Porque há uma heterogeneidade muito grande da população humana espiritual da Terra. Então tem que haver lugar para os hindus, para os chineses, para os europeus, para os italianos, para os argentinos, para os mexicanos, para os cubanos, porque nós mantemos uma certa identidade com os nossos lugares das encarnações recentes. Eu pergunto para vocês, aonde é nosso lar? É umbral, mas é umbral superior. Onde é o umbral médio, se tem o inferior e tem o superior? Aqui. Quando vocês estão em casa, vocês não estão sozinhos. Quando eu entro num hospital, numa terapia intensiva ou num pós-operatório de cirurgia cardíaca, espíritos para tudo quanto é lado. Tanto espíritos bondosos da área da saúde, como espíritos ligados às cirurgias que não deram certo. Às vezes eu entro numa terapia intensiva, olho para começar a atividade, e você tem o leito 8, tem uns 10 espíritos amontoados ali, desencarnaram ali e não souberam de nada a respeito deles próprios, e vão se mantendo. E aí, quando você interna um paciente encarnado novo no leito 8, ele pode entrar de um jeito, mas dependendo das suas condições psíquicas e físicas, no sentido biológico e perispirítico, ele pode adoecer e agravar por causa daqueles que estão lá em desarmonia. Se você vai num templo, num centro espírita, no metrô, numa cidade que tenha, num lugar turístico, em tudo existem espíritos. Uns que sabem de si, estão ali porque querem, outros que nem sabem porque estão ali, desencarnaram e ficaram. Isso é um umbral médio. Aí tem um detalhe. Quando Lísias, lembram de Lísias? Bombom? Não, essa não é hora de bombom. Não é? Quando Lísias chega uma vez para, aliás, André Luiz, não é ele não, André Luiz chega, não é, e diz, Lísias, o que são as trevas? Ele tinha ouvido falar, mas não era, estava longe do umbral superior de nosso lar. E Lísias responde, olha, são as regiões mais escuras e tormentosas de sofrimento que nós conhecemos. Quando Lísias diz isso, um instrutor da colônia, ele também diz para nós que ele não sabia tudo, porque para baixo das trevas mais inferiores existem as regiões abissais. Se agora eu estou em Bauru, eu traço uma linha vertical bem comprida, para baixo, aqui é um umbral médio, inclusive na casa espírita. Eu tenho para baixo um umbral inferior, as trevas eu posso subdividir, superior, médio, inferior, e o que mais? As regiões abissais. Mas essa linha vertical, ela também vai para cima. E aí eu tenho o umbral superior,
quilômetros acima das nossas cabeças. E o que eu tenho depois? A esfera maravilhosa de arte, cultura e ciência. Arte, cultura e ciência. Progresso da humanidade. É uma esfera dirigida por Leonardo da Vinci. E espíritos muito preparados já vivem lá há muito tempo. Vacina. Quem descobriu a vacina? 2 caixas de bombons. Não vale o Google escondido. Não é? Porque aluno, em sala de aula, às vezes usa desse artifício, brincando um pouquinho. Então, a ideia qual é? Quem foi que descobriu a vacina na época da varíola, que matava milhares e milhares na Europa e no restante do mundo? Um médico inglês chamado Edward Jenner. O que ele faz? Ele busca uma senhora que tinha varíola, busca um inoculado de uma pústula variólica da senhora, tira material viral, pustular. O que ele faz? Coloca no filho. Quem faria isso? Ninguém. Ninguém. Mas ele fez por quê? Porque ele era um missionário da esfera da ciência. Quando ele dormia, ele voltava para a sua esfera e confraternizava com seus colegas. Não é uma iniciativa de um espírito só, de um profissional de saúde apenas. Isso é um trabalho de uma equipe. E outros exemplos maravilhosos. Se eu subo mais um pouco, qual é a esfera? Amor fraterno universal. Querem viver lá? Preparemo-nos. Quem não quer? Mas vocês acham que é qualquer um que chega lá em cima? Os mais extraordinários espíritos que reencarnaram por nós, em missões sacrificiais às vezes, vieram dessa esfera. Amor acima de tudo. E não é o amor qualquer, é o amor ágape, que é o amor mais extraordinário que existe. Existe o eros, existe o philos, existe o storgê e existe o ágape. É desse que nós estamos comentando agora. E a mais alta de todas é a do governo da vida. Por isso é a mais alta. Jesus não mora lá. Jesus mora no Sol, como todos os Cristos dos demais planetas do sistema. Mas é algo como se ele tivesse entronizado nessa esfera. Então eu comento isto porque quando nós vamos trabalhando dimensões, universo, é importante conhecer a casa planetária. O autoconhecimento não é apenas quanto a nós mesmos, que já é importantíssimo, claro, mas conhecer a realidade, para que nós nos situemos nela e tenhamos as melhores motivações para irmos nos desenvolvendo, nos aprimorando, fazendo aquilo que é básico, a substituição dos vícios morais pelas virtudes do espírito imortal. Vocês lembram de Cair Barchutel? A tríade devastadora, a religião, a ciência e a política. Qual é a outra tríade devastadora? O orgulho, o egoísmo e a vaidade. É disso que nós temos que nos livrar. E os céus da própria terra estão nos esperando. Mas depende do esforço que é sempre de cunho pessoal. Só para deixar a referência sobre essas questões das esferas de vida da Terra, livro da FEB, chamado As 7 Esferas da Terra, de um autor encarnado chamado Mario Frigeri. Fica o convite. É um livro relativamente pequeno, é um livro de compilação e traz para nós uma ideia de que mundo é esse. E uma ideia muito melhor do que aquela que nós tínhamos até então. Esse livro já tem aproximadamente 30 e poucos anos.
Ele é publicado, eu me lembro de ter feito a revisão dele outrora, na gestão do Dr. Juvanir Borges de Souza, que foi o presidente da FEB que sucedeu Francisco Thyssen. Então, meus amigos, são algumas sementinhas a respeito de coisas que têm a ver conosco. De tal maneira que fica o convite para todas as obras de Leon Denis, e talvez começando por este livro tão bonito que se chama O Problema do Ser, que somos nós, do destino, que é o nosso, e da dor humana, que é a de todos nós. Muito obrigado, meus amigos. Desculpe um pouco assim a correria. Se passei 5 minutos, foi pouco. Como ele está sorrindo, eu fico então bastante tranquilo de não ter feito nada além do limite. Um grande abraço para vocês, uma ótima noite e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, professor Thyssen, pelas reflexões dessa noite, que nós possamos levar aí para a nossa semana. E já fica o convite, viu, professor, para a gente poder ver esse problema da aceleração do tempo aqui dos relógios aqui da casa, viu? Então, pessoal, vamos fazer então a prece de encerramento e na sequência a gente passa as orientações a respeito dos passes. Mestre Jesus, mais uma vez agradecemos essa oportunidade de nos reunirmos em seu nome para estudarmos um pouco mais do seu Evangelho, compreendermos um pouco mais da lei de Deus. Quantas reflexões para levarmos para a nossa semana, quantas motivações para continuarmos estudando, crescendo cada vez mais. Que o Senhor possa nos ajudar a ter uma boa semana, com a presença dos nossos mentores sempre ao nosso lado, nos ajudando, que nós possamos ter então uma semana de estudo, de trabalho, de aprendizado, e que nós possamos também, Senhor, nos reunir na próxima semana para mais um estudo do seu Evangelho, das leis de Deus. Muito obrigado. Em seu nome, Senhor, encerramos a nossa reunião de hoje. Que assim seja.